que eu faço? Calma. Oi? Não vai? Oiê, eu sou a Tamires Albuquerque e para comemorar o mês do empreendedorismo feminino, nós vamos ter um quadro super especial. Todo domingo nós vamos convidar uma empreendedora aqui da nossa região, Santos e litoral de São Paulo, para contar a sua história e vocês entenderem um pouquinho os bastidores de como é empreender e conhecer tantas histórias bacanas. Eu espero que vocês gostem de acompanhar. Não esqueçam, todo domingo às 10 horas tem uma empreendedora que tem uma história muito bacana para contar. E a nossa primeira convidada desse quadro é a Isa Ferrari, proprietária da Bonari Engenharia e da Teu Concept. Convidei ela para contar um pouquinho da história e todos os bastidores de como é empreender, principalmente nessa área de reforma de alto padrão. Isa, eu já sei um pouquinho da história de vocês. Você não é a única proprietária da Bonari, você é sócia com seu marido. E eu achei muito interessante, principalmente porque eu considero vocês pessoas jovens, e encarar esse desafio de empreender, assim como eu também tive. Eu também sou jovem, tá, gente? Só pra isso ficar claro. Mas como eu também tive há uns anos atrás. E eu queria muito saber como é que surgiu a ideia de ter uma empresa de engenharia. Eu sei que vocês são engenheiros, mas no sentido voltado para essa reforma. Você estava me contando um pouco dos bastidores da paixão de vocês. Eu queria entender um pouco mais como foi criar a Bonari. Mais ou menos desde a época da faculdade, nós nos conhecemos na faculdade, eu e o Vinícius. Nós viemos de famílias empreendedoras, então isso já impulsiona. Você já cresce nesse meio, então vai te ajudando a formar esse pensamento. Mas eu não tinha isso muito. Eu, Isabela, zero. Eu queria estagiar e crescer dentro de alguma empresa. Eu tinha isso como plano. Só que o Vinícius não, ele já era mais voltado a querer fazer algo para ele mesmo. Veio a época de estágio, eu fiz de tudo. Sério? Fiz projeto elétrico, trabalhei em obra, trabalhei em gerenciamento, planejamento, fiz tudo. Foi bom, Muito porque, bom, porque porque hoje me dá uma visão ampla das coisas. E aí, no meio disso tudo, eu comecei a ter o gostinho pela construção do eu construir algo. Então a gente começou a conversar de tipo, nossa, um dia nós vamos construir, um dia vamos ser uma construtora grande, enfim, tipo... E ficava nisso. Um pouco antes da gente se formar, uma das empresas que não foi mencionada é a Santa Lola, do Miramar. O Vinícius assumiu a operação dela. Que legal! Não sabia disso, olha. Ele assumiu a operação da Santa Lola, a gente estava no último ano da faculdade. Sim. Eu estagiava, ele também, mas ele falou, vamos, e foi. E aí eu fiquei ali no auxílio pra ele. Só que eu sou de São Paulo, e ele daqui, a loja aqui, então eu ficava muito remotamente, sabe? Fazia compras, era mais só Resolvia. o gostinho feminino, e ele quem ficava à frente. E aí nós dois trabalhávamos, eu fui efetivada, enfim, na empresa que eu trabalhava, me formei, e aí com o tempo ele foi meio que me instigando, sabe? Falava, vamos fazer, vamos. E aí a gente já tinha aquela vontade de, que ainda é a nossa vontade, né? Construir. E aí, com o auxílio da Porto Belo, a gente conseguia chegar nos clientes finais. Então, apareceu, uma pessoa precisa de assentar. Eu lembro, nossa primeira obra foi o assentamento de uma cozinha, lá na Praia Grande, na Guilhermina. Devia ter uns 15 metros quadrados a cozinha. Ele falou, vamos? Eu falei, vamos. E aí, fomos. Para fazer o assentamento de revestimentos. Foi isso. Assim, demolimos, né, o que tinha lá. Sim. E assentamos de novo. Foi nossa primeira obra. E aí, desde então, a gente não tinha nome, a gente tipo, não tinha empresa, não tinha nada. Foi... Começamos. E aí começou aquilo. E aí, o que a gente é? O que a gente vai fazer? Eu trabalhava, ele também trabalhava com outras coisas. E aí, o bom é que a gente tinha o suporte da Santa Lola financeiramente já. Sim. Porque não seria do zero e não depender de outra coisa, né? Então, deu uma facilitada na questão financeira pra gente. Sim. Isso. Vocês tiveram fôlego pra conseguir construir. Não que vocês não amem a Santa Lola, mas assim, no sentido de construir algo. O que é a nossa paixão. Sim, exatamente. De fato. E aí, foi isso. Foi assim que começou. E a empresa tem quanto tempo hoje? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E você estava me contando também nos bastidores, foi antes de vocês abrirem,
a Bonari, enfim, vocês já faziam bancadas também em porcelanato. Tinham esse serviço que, inclusive, gente, é belíssimo. Sem brincadeira. Quem não conhece ainda bancada em porcelanato, vocês precisam conhecer, porque fica muito bonito. Sim. O modelo, tudo, né? O trabalho que vocês fazem é muito interessante. Sim. E eles têm outros sócios nessa empresa também. Ou seja, gente, é um casal empreendedor, né? 3 empresas, olha isso. Sim. A questão das bancadas, como você disse, nós temos outros sócios, né, que é uma empresa familiar, são meus cunhados, o irmão do Vinícius com a esposa dele. Eles começaram fazendo, como a gente tinha conversado antes, surgia muito de um bate-papo com o arquiteto, que já tinha feito ali o projeto, estava na execução, e se a gente usar esse mesmo porcelanato que está no piso para fazermos uma bancada? E aí foi uma construção assim, a gente não existia um nicho assim formado para isso, não era o foco. Sim. Mas aí eles começaram assim, e quando a gente começou com a Bonari, também veio muitos clientes que gostavam, aí a gente começou a fazer umas amostras e deixava nas lojas. Sim. Então, por aí numas lojas tem uma bancadinha que a gente fez. Sim. E fica lá. Também é um modo de vocês divulgarem. Exato. E aí começou a surgir demanda pra gente também, meu cunhado também tinha. E aí um dia a gente estava viajando até e sentamos e conversamos. Vamos nos juntar e profissionalizar, né, essa empresa, que aí a gente criou a Teu. E estamos aí hoje. Hoje não trabalhamos somente com porcelanato, né? A gente faz toda a parte de pedras, mármores, lâminas também. Então nos tornamos uma marmoraria, mas com uma paixãozinha no porcelanato. E, de verdade, gente, eu já vi pessoalmente. É cada bancada de tirar o fôlego. Na loja da Portobello, acho que todas são em porcelanato. Sim. E é a coisa mais linda. Eu fiquei muito impactada do escritório de vocês. Eu fiquei muito do lavabo, impactada, né? do lavabo do escritório de vocês. Porque eu não dava nada pro revestimento. Eu não lembro agora qual era o nome do revestimento. Folia. E quando eu vi na bancada, eu paguei a minha língua. Porque ficou muito, muito bem acabado. Eu amo aquele revestimento. Mas você sabe que na hora que eu vejo ele grande, eu falei, não. É difícil. Sabe, eu fiz um banheiro aqui na Ponta da Praia. Cliente americana. Ela chegou na Portobello, não tinha arquiteto, não tinha nada. Eu estava lá. E aí a vendedora, ela falava um pouco misturado. A vendedora me chamou e falou, Isa, vem cá. E aí eu fui, comecei a ajudar ela. Aí vendi meu peixe também, né? Falei, já tem alguém para fazer sobra? Então, olha bem, empreendedora. Então vamos. E aí, eu juro, ela pegou folia, ela pegou o guache, ela pegou o pi, sabe? O que tá no nosso lavabo também. Sim. Eu juro, tinham 5 revestimentos, um nada a ver com o outro. Todos coloridos. E ela falou assim, amei. E eu? Meu Deus do céu. Pois é. Ficou lindo o banheiro dela inteiro. Ficou muito autêntico. E aí o piso e todas as paredes do banheiro, fora do box, é no folia. Sim. Dentro do box tem guache. E a parede da bancada é todo no pi. No pi. Ficou muito autêntico. Eu faria? Pra mim? Talvez não. Mas ficou lindo. Não, e o mais importante acho que é isso, né? O cliente também ficar feliz. E que bom que você conseguiu fazer toda a assessoria no sentido de fazer as indicações, porque ela, pelo que eu tô entendendo, ela não falava bem português. Essas palavras técnicas, não, só mais o dia a dia, né? Sim. E aí, além disso, ainda teve indicação pra fazer a obra. Pois é. Maravilhoso, gente. Imagino que, assim, independente de vocês terem a segurança ali da Santa Lola, vocês tiveram algum medo, alguma insegurança nesse começo? Como é que foi? Como é que vocês lidaram com isso? Completamente. Assim, eu sou de Barueri, São Paulo. Então, abri uma empresa aqui, já vim aquilo de... Já saí totalmente da minha zona de conforto. Por mais que a Santa Lola, eu e o Vinícius, nós vamos juntos, eu sempre tive comigo que não é meu. Sim. E eu tenho uma necessidade de... Como eu posso explicar? Ser dona do meu próprio negócio. Não só isso, construir. Mas exatamente. Tipo, não depender de algo ou de alguém. Então, isso pra mim foi muito difícil de aceitar, sair do meu emprego. Tipo, teve que ter uma coragenzinha de sair e começar, porque por mais que a gente tinha essa segurança, a segurança não era 100% minha, era mais da parte dele. Sim. A gente não era casado também na época, né? A gente era noivo. Não, já tínhamos data de casamento marcada, já. Mas ainda não tava aqui, entendeu? Então, vou mudar minha vida completamente e se der errado. Beleza, eu volto a entregar currículo e... Com certeza, Deus... com toda certeza, não faltaria oportunidade. Mas assim, eu tive muito esse medo de sair do meu emprego pra começar e não dar certo. E estar longe de casa, né? Porque foi um processo duplo, né? Sair de casa
2 abriu uma empresa, tipo, nesse mesmo tempo. Tudo junto. Foi. Gente, E, corajosos, né? Mas Só que aí a gente teve alguns acordos, assim. A gente começou a pegar algumas obrinhas em São Paulo, assim, Barueri, mais próximo de onde eu morava, e ele ficava aqui. Então a gente também começou a atuar lá. legal. Isso é E bom. aí a gente fez umas 5 entregas por lá próximo, até eu de fato me mudar. Então eu ficava umas 2 vezes na semana aqui, 3 lá, 3 aqui, 2 lá, e ia indo. E aí ele ficava aqui a maior parte do tempo. Até que tem 6 meses que me mudei pra cá, Em definitivo. e definitivo, Vocês, dentro da empresa, vocês têm papéis pré-estabelecidos? sim. Eu cuido de toda a parte de planejamento e orçamento de obra, que é a minha real paixão na engenharia. Sim. E o Vinícius fica toda na linha de frente da execução da obra mesmo. Então, toda a questão de escritório, administrativo, financeiro, eu vou fazendo porque hoje ainda somos só nós dois. Sim. Mas na parte assim de engenharia mesmo eu faço todo o planejamento, orçamento, eu quem trato com os clientes, arquitetos. Então, quem faz essa parte comercial mais sou eu. E ele fica nas obras. Eu teimo também de estar lá porque nós temos um olhar diferente. Sim. Mas eu deixo assim Acho- que ele lidar diretamente com os funcionários, colaboradores, porque a linguagem É diferente. é diferente. A gente Eu ainda entendo. vive num mundo machista e eu sofro um pouco com isso. Principalmente a gente trabalhando em obras. Em né, obra, gente? Não adianta a gente exatamente. falar que isso não existe, porque existe. E eu acho que a gente, como mulher, a gente acabou aprendendo a lidar e muitas vezes contornar essa Exatamente. situação. Exatamente. Então, essa parte ele fica mais à frente mesmo, mas a gente está sempre alinhado. Então, antes de eu enviar qualquer orçamento, a gente senta juntos, avalia. Antes de qualquer entrega semanalmente, eu sempre estou nas obras, estou passando, até porque quando a gente vai orçar, eu decoro o projeto inteiro, né? Então, eu sei onde está posicionado cada coisa. Eu chego e falo, isso está errado, não lembro de ter visto isso. Então, a gente vai trocando ali um pouco, mas é mais ou menos dessa forma. E eu também acho que a gente tem jeitos e um olhar diferente, que é aquilo que você falou, de um homem. Então a gente chega na obra, a gente tem uma delicadeza maior, principalmente já pensando no acabamento final. Exatamente. Então, eu acho que é um bom complemento, todo mundo trabalhando junto, mas é bom quando todos os lados querem ouvir, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade, que bom que vocês encontrarem o meio termo. Sim. Eu já tive sócia por um curto período de tempo, mas eu também imagino que seja desafiador dividir não só a empresa, porque vocês têm um casamento e a empresa, e dosar isso. Então, eu acho que é importante quando se tem um sócio, independente de ser marido e mulher, saber papéis distintos, o que é a responsabilidade de cada um. Não. Principalmente quando às vezes tem que tomar uma decisão difícil, né? Tipo, se tiver uma decisão difícil, como é que fica? Se for dependente, se for, por exemplo, dentro da tua área, você que de repente acaba ficando com a palavra final, se for de repente dentro não da área dele, mas assim, algo relacionado à obra, de repente ele escuta, mas de repente a decisão final é dele, é dividido mais ou menos desse jeito? Normalmente sim. Mas é que depende de cada caso, né? Tem coisas que são extremas que aí a gente tem que articular um pouco mais. Mas, no geral, eu respeito muito o que ele faz. Eu tenho as minhas opiniões quando eu entro na obra. Ele fala, não gosto quando você vem aqui, porque você é muito cri-cri. Mas eu prezo muito pela entrega. Sim. Não que ele não preze, mas eu sou mulher, eu vejo as coisas de outra forma. Só que eu não consigo... Eu tenho até que mudar isso, mas, por exemplo, eu não consigo... O pintor tá lá na parede, eu não consigo chegar diretamente nele, por mais que a empresa seja minha, e fale pra ele, você tá fazendo errado. Não, porque aquele lugar é do Vinícius. Então Sim. eu chego nele e falo, Vi, acho que não tá legal. É legal isso. Então, ele vai lá e faz. A E mesma orienta. coisa. Então, eu trato com você, ele olha o orçamento e fala, não sei. Ele não vai passar por cima de mim pra falar com Sim. você, eu quem faço. Então, a gente se respeita muito e quando tem uns casos mais extremos de ter que tomar uma decisão e que a gente tá ali meio que discordando um do outro, quem é da área que define. Define, não, legal. Eu acho vocês muito maduros, eu não lembro, quantos anos você tem? 25. Eu acho vocês muito maduros pra idade de... Ele também tem 25, não? 25 também. Muito maduros pra idade de vocês, principalmente empreendendo. Mas assim, não dá pra generalizar a idade, mas a gente sabe que muitas vezes a gente tem mentalidades diferentes, principalmente... Eu vou falar nessa nova geração porque eu tô com 37, então tem mentalidades muito diferentes a cada 10 anos, vamos Sim. dizer assim, a cada geração. Então, eu fico muito animada quando eu vejo pessoas empreendendo, pessoas 20 e tantos anos. E eu acho que vocês vão construir também uma história muito bacana e brilhante aí à frente da empresa. Obrigada. Quando a gente fala de reforma de alto padrão, é que a gente já sabe que a gente
tá atendendo um cliente que valoriza o serviço e entende principalmente a qualidade na entrega de um serviço ou de um produto. E eu vejo que tanto você quanto o Vinícius, vocês têm um olhar muito apurado para isso. Então, entender como fazer um bom acabamento, entender como atender um cliente. Não é aquela coisa de qualquer jeito no sentido, o pedreiro vai responder o cliente, o pedreiro vai falar alguma coisa. Não que não possa falar, mas eu acho que é um combo diferenciado. Você teve dificuldades para se posicionar? Porque eu acho que o brand de vocês é muito, muito bom em relação a isso. E principalmente porque eu vejo que vocês atendem já vários arquitetos, então entender como é que é lidar com essas exigências de cliente, de alto padrão, arquiteto. Queria saber como que funciona isso para vocês no dia a dia. Se foi um desafio, se é um desafio? É um desafio, né? Pessoas são um desafio. Então, cada cliente tem sua peculiaridade. Não que seja ruim, mas eu, nos meus estágios, um dos últimos, até na última empresa que eu trabalhei, eu já trabalhava com alto padrão. Então, eu fiz expansão de um shopping. Então, eu lidava diretamente com o superintendente e os diretores do shopping. Então, eu já tinha que ter uma linguagem diferente. E é aquilo, né? Eu era estagiária na época, então eu tinha que falar com o prestador de serviço e eu tinha que falar com o diretor da empresa. Então, eu tive que aprender essas duas linguagens. Não que sejam, não diminuindo ninguém, Sim. mas a gente sabe que a gente tem que se portar de outra forma. Exatamente. Então, isso já foi uma boa bagagem para mim. E hoje, no alto padrão, a entrega, e não só a entrega do imóvel, mas a entrega do seu serviço, a sua entrega é completamente diferente. Então, você tem que saber se posicionar, você tem que entregar um mimo para o seu cliente, você tem que acariciar ele, porque ele vê isso. E através dessas coisas que ele vai te indicando. Enfim, um trabalho bem feito, eu não acredito que seja somente a execução, e sim o conjunto inteiro. Eu costumo até dizer aqui no escritório, Isa, que, por exemplo, o que o cliente contratou? O cliente contratou um projeto? Não. Ele contratou uma experiência. Exatamente. Lógico que, assim, a gente sabe que podem ter intercorrências durante o caminho. E, inclusive, eu friso muito isso na hora da gente fechar um projeto. Não existe projeto perfeito, obra perfeita. Existem pessoas com experiência, com know-how, que querem fazer dar certo. E a gente sabe os caminhos, se algo, de repente, sair do que deveria do planejado, como contornar situações. Eu explico e deixo isso muito transparente para os meus clientes. Mais do que isso, eu acho que ele precisa ter a segurança de que a gente está com tudo sob controle e que a gente vai direcioná-lo. Só que, além disso, entregar um mimo muitas vezes o cliente quer fazer reunião semanal na obra, vamos fazer uma reunião semanal. Ter uma experiência no início da obra, ele recebeu um mimo, no final da obra ele receber um mimo, que a gente entrega, eu acredito que vocês também façam já isso no final da obra também com os clientes. A gente entrega no escritório isso aqui desde a etapa de projeto. Então, a gente entendeu também que ele não veio só contratar um projeto. Sim. Ele quer atenção, ele quer experiência. E ter parceiros como vocês, no sentido de que entendam isso também, faz realmente essa experiência, independente de qualquer coisa, ser muito boa. Porque a gente vai entregar um projeto, precisa entregar uma obra, toda a parte de reforma, com uma experiência. Chegando no final e ele ter certeza de que a gente está ali, não literalmente, mas segurando a mão dele até o final. Exatamente. Isso é uma coisa que eu e o Vinícius, a gente preza muito, independente do padrão que a gente está atendendo. Que gente, obra é problema. Toda obra tem um problema. E seria hipocrisia eu falar que a obra é perfeita. Não é. Não é. Ainda mais, a gente tá aqui em Santos. Antes de chegar aqui, eu tava numa obra em São Vicente. O prédio é de 1970. Quando você começa a quebrar... Quando eu fiz um orçamento, já sabendo que, assim, o que eu estou fazendo... Isso foi tudo alinhado com a arquiteta. Olha, a gente está imaginando tal cenário, mas você sabe que pode acontecer isso. Sim. Então, vamos juntas. Era melhor ter derrubado o prédio e construído outro dia. É um problema. Obra é problema. Não tenho o que fazer. Só que, assim... Minha cliente não precisa saber dos problemas que eu estou passando. Eu preciso solucioná-los. E se eu conseguir solucionar sem avisar ela, sem ela saber do que aconteceu, melhor ainda, porque eu não vou estressar ela. Normalmente, quando ela se estressa, ela me estressa. E não é o ideal. Então, a gente preza muito pela solução interna dos problemas. Até mesmo quando eu não preciso passar para a arquiteta. Vamos solucionar em equipe. Mudança de projeto. Eu jamais vou mudar o projeto de alguém.
Mas... Isso pode acontecer. A gente já teve que fazer algumas adequações de projeto dentro de obra, principalmente quando é imóvel antigo. Porque assim, você vai quebrar... É Kinder Ovo, gente, é uma caixinha de surpresa ali. Exatamente. Você vai quebrando as paredes, do nada, você fala... Ah, colocaram uma aprumada. A aprumada de água e de esgoto tá separada, não tá junta. Sim. Ou, tem um pilar aqui. Ou uma viga que... Não, que muitas vezes você fala, Sim. por que colocaram uma viga aqui? Porque a gente tem, principalmente em construção nova, eu acho que é mais previsível. Eu, pelo Sim. menos, tenho uma noção de... Já tem chega uma olhando, noção. tá aqui. Tem prédio antigo em especial, eu amo prédio antigo, tá, gente? Mas tem prédio antigo que você fala, é uma caixinha de surpresa. E a gente vai lá com a cara e com a coragem. Lógico que assim, vocês têm experiência já com reformas, tanto acho que de apartamento antigo quanto de apartamento novo. Eu também, pelos anos de experiência que eu tenho, também tenho. Então assim, mesmo que tenha intercorrências, a gente vai solucionar. Se precisar adequar o projeto, é óbvio que eu preciso também conversar com o cliente, mas é Claro. isso. A gente se alinha. O que vai dar pra fazer? A gente descobriu que tem isso. Ok, vamos adequar desse jeito? Vamos. E a gente leva a solução pro cliente. Exato. Que é o que geralmente eu indico pra todo mundo. Gente, não cheguem só com um problema pro cliente. Levem soluções. Exatamente. É o melhor cenário. É o melhor cenário, né? Sim. E, assim, a gente não tá querendo amedrontar ninguém falando que obra é problema, mas assim, imagina assim, dentro de uma obra, gente, quando a gente precisa lidar. Eu não sei exatamente quantas pessoas tem na equipe de vocês, mas imagina, dentro de uma obra, em média, devem passar pelo menos de 20 a 30 empresas. Ali, se cada empresa tiver no mínimo 2 funcionários, pensem aí que é uma média de 60, se tiver 3, 70 pessoas. Imagina gerenciar tudo isso, imagina também, no caso da Isa que lida com essa parte de obras, eletricista com ajudante, encanador com ajudante, pelo menos, sei lá, de 4 a 5 pedreiros, não sei, Sim. gesseiro. Então, assim, são várias frentes para vocês coordenarem, né? Exatamente. Ontem, a gente tá fazendo uma obra aqui na Ana Costa. Como o Vinícius que fica à frente, né, eu tava tranquila, fui lá dar minha passada na obra do dia. Na hora que eu entrei, um apartamento tem 110 metros, devia ter umas 15 pessoas. Só que assim, não é uma pessoa em pé parada, né? É ela, todo o material dela ao redor, ela trabalha. Eu falei, gente, que causa é isso? Fora o Vinícius, fora a equipe de marketing gravando. Então era uma. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí aí vira aquela bagunça, né? O assentador aqui, aí o cara do piso, não, mas eu não. Perdão, o pintor, mas eu preciso pintar aquela parte. Calma, gente, vamos nos alinhar, todo mundo, vai dar tudo, cada um para um cômodo, vamos. E ter vocês à frente dá muita segurança pra gente como arquiteto. E assim, eu costumo, quando a gente costuma trabalhar junto, eu acho que é isso. Uma empresa acaba ajudando a outra para que o cliente, porque o cliente não precisa saber dos bastidores, gente. O cliente chega e ele vai ver o apartamento dele lindo, entregue. A gente tem uma série de coisas que acontecem, eu fico muito feliz quando o cliente chega e fala assim, nossa, isso já tá aqui, nossa, isso já aconteceu. E por trás a gente já teve que se alinhar, a gente teve que coordenar as pessoas, a gente teve que organizar tudo. Então, muitas vezes vocês não imaginam os bastidores disso. Exatamente. E o quanto de pessoa tem envolvida, né? Sim, e essa obra em específico, a cliente, ela mora nos Estados Unidos. Ela é brasileira, mas ela mora lá. E ela vem pro Brasil de 2 a 3 vezes ao ano. E ela comprou esse imóvel. E começamos a obra mês passado e ela me deu a data de 5 de dezembro. Ela tá aqui. E ela quer lençol esticado na cama, né? Tudo. Gente. Então, 2 meses e meio, mais ou menos, a gente tá tendo aí pra Por isso fazer. Tá todo mundo junto. Só que, em paralelo, além de ter toda a equipe, ela tá comprando fogão e mandando entregar, jogo de faqueiro. E tipo assim, é muita coisa. E assim, eu tenho que administrar isso, querendo ou não. Eu sabia das dores da minha cliente, porque ela não tem um suporte aqui pra isso. Então ela avisa a arquiteta, Isa, tá chegando o jogo de copos na portaria, você pode pegar? Claro, eu vou lá, pego, levo pro escritório, deixo lá guardadinho. Porque eu tenho que atender. E aí, enfim, no meio de tudo isso, de toda a obra acontecendo, tem eletros chegando, a marcenaria vai ser uma loucura. Mas vai dar certo, vai dar certo. E eu acho que o mais recompensador de tudo isso é quando chega lá no dia 5 de dezembro e vocês verem tudo entregue e a cliente feliz. Então, assim, lógico, gente, é muitos bastidores. A gente sabe que em todas as profissões existem todos esses bastidores, mas eu acho que profissões que lidam diretamente com muitas pessoas, gente, a gente tem um lugar no céu garantido. Exatamente. Administrar muitas pessoas é difícil. Pessoas é complicado mesmo. Vocês acham que essa parte de mídias sociais ajudou bastante a alavancar a Bonari?
Ou vocês hoje contam, eu vou falar com indicações, com boca a boca, como que funciona para vocês isso? Principalmente iniciando a empresa há quase 2 anos atrás. Olha, vou ser muito sincera, a gente não tinha nenhuma divulgação. Era bem ruim. Estamos aprendendo, né? Tudo é muito novo ainda. E eu cobrava muito o Vinícius, ele tava nas obras, eu falava, pô, faz vídeo e tal, me manda, eu edito. Aí ele gravava, me mandava, eu falava assim, ficou péssimo, não vou postar. Cara, é difícil. Aí eu, ficou péssimo, não vou postar. Parece que eu não sei fazer obra. Aí eu sou muito chata. Aquela escada ali no canto, tira a escada. E aí, enfim, só que a gente ia indo, vai com o que dá e pronto. Até que eu fechei uma obra com uma arquiteta. Aí passou umas 2 semanas, ela me enviou um novo projeto. Falou assim, já fechamos a primeira obra, gostaria de seguir essa parceria com vocês. Me mandou, era um apartamento bem bacana, completamente diferente do outro. Orcei. O cliente pediu um outro orçamento também de uma outra empresa. O meu valor tinha ficado dentro do que ele esperava. Só que ele pediu o Instagram das 2 empresas e o da outra empresa era completamente estruturado, lindo, maravilhoso. E ele fechou o contrato com quem mostrou mais confiança para ele, que foi a outra empresa. Porque o meu canal de divulgação online estava péssimo. E aí eu falei, não, Vinícius, a gente tem que mudar. Eu não aceito perder dinheiro. E vocês fazem um bom trabalho, vocês só precisavam divulgar. Divulgar. E assim, a gente tem que respeitar as profissões de todo mundo. Sim. Eu não faço ideia de como fazer gravação, edição, divulgar, usar termos técnicos, o que eu edito, assim, de marketing voltar. Então, gente, eu sou engenheira. É isso. Eu não sou social media, então, Vinícius, vamos contratar alguém. E aí a gente contratou uma empresa que aí, nosso resultado mudou drasticamente. A gente está no 3º mês com eles. Sim. Mas eu já tive uma procura muito grande, porque agora a gente, de fato, está divulgando nosso serviço nas redes sociais e as pessoas têm gostado da forma que a gente vem tratado, vem falando, então tá me trazendo um retorno muito bom. Mas a questão de indicação também ainda é forte. Ainda é forte. Mas o bom é que mesmo com a indicação, como você já tem... É uma vitrine, né? Exato. Já tem a vitrine e isso funciona bem. Exato. Sim. Muito bom. Eu particularmente cresci muito através das redes sociais. De uns anos pra cá, lógico que a gente depois de a TED vai fazer 12 anos. Então depois de um tempo a gente já começou a ter muita indicação. Então, hoje, 50% vem das redes sociais, outros 50% das indicações, mas o cliente geralmente quer ver o site, quer ver o Instagram, quer ver as nossas redes sociais, como a gente se posiciona. Sim. Hoje em dia, eles procuram até as minhas redes sociais pessoais. Tive uma reunião essa semana com um cliente que eu nem sabia que ele me seguia, e ele falou, Tamires, eu vi que você fez um curso de IA, né? Você gostou? E eu não divulguei isso na TED, eu divulguei isso nas minhas redes sociais. Pessoal. E aí, que já não é mais pessoal, porque eu já abri, já tá aberto, então... E eu gosto de falar muito lá sobre essa questão do dia a dia, empreendedorismo e tudo mais. Eu queria saber se existe alguma obra marcante que você entendeu que ali... Você me contou dessa, que acabou não rolando, mas eu queria saber se teve alguma obra que marcou muito vocês e que simbolizou um crescimento da empresa. Eu não vou falar sobre cliente, porque a gente não tem preferência sobre clientes, mas eu queria saber se teve uma obra marcante. Teve a nossa primeira obra completa, porque, como eu disse, a gente começou fazendo cômodozinhos, que foi no ano passado, foi um apartamento de uns 55 metros quadrados, mas foi a minha primeira obra completa, e ela me abriu portas, Sim. E foi uma experiência diferente do que a gente estava acostumado, muito de aprendizado. Sim. Então, hoje, até hoje, a gente tá orçando alguma coisa, ou tá fazendo alguma coisa, pô, você lembra daquela? Não vamos fazer assim. Ou deu certo ali, vamos fazer de novo. Então, essa foi um marco bom pra gente, nossa primeira obra completa. E agora, essa que eu mencionei, que tá sendo um desafio... Que é um apartamento mais antigo. Não, com esse esse prazo. Com a cliente que não mora aqui, porque o prazo muito curto, uma cliente que exige bastante, não que ela esteja exigindo algo que não faça parte do que a gente entregue, mas ela tem segurança, né? Ela tá longe. Sim. Ela precisa ter certeza que vai estar pronto.
e com qualidade. Então, tá sendo um desafio pra gente, porque a gente tá ajudando ela na questão pessoal também. Sim. Então, Construindo um sonho, né? exato. E aí eu acredito que essa obra também vai abrir boas portas pra gente. E eu acho interessante que conforme a gente vai tendo mais experiências, parece que a gente vai subindo a régua. Então, assim, Exatamente. vocês devem ter isso. De repente, um prestador que, putz, ele não tá atendendo legal, não é isso que a gente quer entregar. Vamos conversar, ver se vai melhorar, trocar. porque senão vai trocar. A gente faz muito isso aqui no escritório. Então, assim, tem coisas que a gente fala, a gente tá ficando chata. Não é que a gente tá ficando chata, é porque a gente precisa exigir qualidade. Exatamente. O nosso cliente também está esperando isso. A gente não cresce sozinho, né? Exatamente, nunca. Eu costumo dizer muito isso. Eu tenho empreendido durante muito tempo, mas assim, eu tenho certeza que eu não fiz nada sozinha. Exatamente. E essa também é a ideia do quadro, porque para mostrar para as pessoas que empresas podem compartilhar experiências, a gente pode ajudar outras pessoas e quem sabe até incentivar de repente. Eu queria saber se vocês já têm planos. O ano tá acabando, a gente tá agora em novembro, né? O ano tá acabando, eu queria saber próximos passos, próximos planos para 2026. Se vocês já têm essa projeção, se vocês já imaginam como vocês querem a empresa daqui a um ano. Como que funciona isso para vocês? Temos. Assim, o nosso objetivo final é realmente começar a construir. Mas a gente sabe que para isso requer tempo, experiência e dinheiro, principalmente. Mas agora a gente está focando muito nesse mercado do alto padrão. Então, a gente até que entrou nele rápido, parando para pensar no tempo que iniciamos a empresa. Então, a gente quer firmar nossas raízes, ter mais arquitetos parceiros, fidelizar eles, né? Entrar com força nesse mercado, pegar cada vez projetos maiores e talvez, quem sabe, a gente consiga começar a fazer uma casinha em algum lugar do Brasil. Isso é muito bom. Antes da gente finalizar, você quer deixar uma mensagem para quem está começando, para quem está pensando em empreender? Coragem, primeiro, tem que ter muita sabedoria e paciência, principalmente. Saber lidar com os medos e inseguranças é bem difícil, mas a gente tem que seguir nosso instinto e o nosso sonho, na realidade, né? Porque eu acho que dentro do coração de todo mundo tem um sonhozinho. E se ele tá ali é porque você consegue realizar. Então, é só ter constância, vontade e vai pra cima. Tô caminhando agora pro final, eu queria muito agradecer tudo que você compartilhou com a gente, bate-papo, foi uma delícia. Queria também agradecer você ter aceitado o convite. Eu sei que a sua agenda também é apertada, com obra tocando 3 empresas, gente. Então eu queria muito agradecer, eu quero muito que a nossa parceria se fortaleça, espero que você atenda cada vez mais arquitetos. Eu acho que a gente tá num meio que a gente realmente quer fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. E eu espero que tenham cada vez mais empresas que pensem como a gente, de trazer qualidade nos serviços, uma entrega diferenciada para os clientes. E a gente fala muito sobre essa questão de trabalhar em conjunto. Então, eu queria muito agradecer você ter vindo compartilhar aqui um pouco da história. Eu desejo muito, muito mais sucesso para todas as suas empresas. Obrigada. A gente continue aí por muitos, muitos anos trabalhando juntas também. Agradeço o convite, eu adorei, ainda mais tenho certeza que vão me abrir algumas portas e desejo muito que a gente possa crescer juntas também. Obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado dessa edição especial para a gente reforçar o empreendedorismo feminino. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Toda sexta e todo domingo, agora nesse mês de novembro, a gente tem vídeo novo no nosso canal. Então não perca para você conhecer novas histórias dessas empreendedoras incríveis.